O Salmo 89 termina o livro 3 dos Salmos. Os Salmos, no texto original, são conhecidos como Tehillim. Se escreve T-E-H-I-L-I-M. E Tehillim, em hebraico, significa louvores. Então, os Salmos, no texto original, são conhecidos como o livro dos louvores. E é o que os Salmos são. Os Salmos são um compilado de orações, cânticos, lamentos e também de imprecações, que foram escritos por vários autores, entre os quais os principais foram Davi, os filhos de Coré, Asaf e Moisés. Agora, os Salmos se dividem em 5 livros. Existem 150 salmos na Bíblia e o livro 1 forma uma primeira coletânea que vai do Salmo 1 até o 41. Todos esses salmos foram escritos por Davi. O livro 2 traz uma reunião de salmos que foram escritos pelos filhos de Coré, do Salmo 42 até o 49. Os filhos de Coré são os descendentes de Coré. Números, no capítulo 16, fala a respeito de Coré. Ele foi uma das pessoas que se revoltou contra a liderança de Moisés, entendendo que Moisés não deveria ser o líder do povo de Israel quando estavam caminhando no deserto, saindo do Egito, indo em direção à terra prometida. E Deus matou Coré, porque Deus disse: "Fui eu que constituí Moisés." No capítulo 26 de Números, os filhos de Coré se arrependem, então eles são levantados como responsáveis pela adoração ao Senhor. Então, esses filhos de Coré escreveram alguns salmos, e eles escreveram no livro 2, dos Salmos 42 até o 49. Depois, Asaf escreveu o Salmo 50 e Davi escreveu o Salmo 51 até o Salmo 72. E o 51 até o 72, temos aqui algumas observações. Primeiro, o Salmo 66, 67 e 71 não tem a autoria de Davi. Não existe no texto massorético, que é o texto da Bíblia original, a indicação de que esses salmos foram escritos por Davi, mas atribui-se a ele a redação desses 3 salmos, o 66, o 67 e o 71, pela forma como eles foram escritos. Inclusive, o Salmo 71 tem alguns versículos que repetem o Salmo 70, que foi escrito por Davi. Então, existe a indicação de que foram escritos por ele. E o Salmo 72, que termina o livro 2, o livro 2 vai do Salmo 42 até o Salmo 72. E o 72, existe um título no texto original que é Lishlomó, que alguns tradutores entendem que significa de Salomão, e outros tradutores entendem que significa para Salomão. Então, o Salmo 72, alguns autores dizem que quem o escreveu foi Davi, e outros dizem que quem o escreveu foi Salomão. Mas, quando você abre o Salmo 72 e você lê o último versículo, lá está escrito assim: "Findam-se os salmos de Davi." Então, dá a entender no próprio corpo do Salmo 72 que o último versículo indica que o seu autor foi Davi. Aí nós vemos ao livro 3, que vai do Salmo 73 até o Salmo 89. Hoje nós estamos chegando na leitura do Salmo 89. Estamos, portanto, desde o dia 1º de agosto, meditando cada dia em um salmo. E hoje, 28 de outubro, estamos chegando ao Salmo 89 e terminando, portanto, a leitura, a meditação no livro 3. E esse Salmo 89, ele foi escrito por um homem chamado Etan. Se escreve E-T-A com tio. E esse Etan, ele era o Esraíta. Ele escreveu apenas o Salmo 89.
De acordo com o livro de 1 Crônicas, no capítulo 6, ele era um levita e ele era responsável pelos louvores a Deus. O Salmo 88 foi escrito por um Ezraíta também, chamado Emã. Então, no livro 3, fazendo um resumo aqui, que nós estamos no livro 3, que começa no Salmo 73 e termina no Salmo 89, nós podemos perceber que Asaf e os seus descendentes escreveram o Salmo 73 até o Salmo 82. O Salmo 83 não se sabe quem escreveu, mas a forma como o Salmo 83 foi escrita indica que quem o escreveu foram os filhos de Coré. Os filhos de Coré escreveram os Salmos 42 até o 49 do livro 2, e aqui no livro 3 eles escreveram os Salmos 84 e 85. Então, 84, 85 e 87. 3 salmos aqui foram escritos pelos filhos de Coré. Então, fazendo a leitura dos Salmos 42 até o 49, do 84, 85, 87, percebe-se que o Salmo 83 tem mais ou menos o mesmo formato. Então, alguns escritores dizem que o Salmo 83 foi escrito pelos filhos de Coré e a tradição diz que foram eles os autores do Salmo 83. Daí o Salmo 86 foi escrito por Davi. Depois o Salmo 88 foi escrito por Emã, se escreve H-E-M-A-Til, ou tem outras versões, algumas bíblias, que escrevem H-E-M-A-N, Emã ou Emã, e o Salmo 89 que foi escrito por Etan. Então, com isso, esses são os autores dos Salmos do livro 3. Depois nós temos o livro 4, que vai do Salmo 90 até o Salmo 106, e depois o livro 5, que vai do Salmo 107 até o Salmo 150. Essa organização desses 5 livros é assim que está no texto original, no texto massorético. Agora, o Salmo 89, ele é um salmo que tem 52 versículos. Ele é um salmo um pouco grande e ele é um salmo onde Etan fala a respeito da benignidade do Senhor. Ele fala que Deus é muito bom e depois ele fala que Deus ele fez uma promessa com o rei Davi, uma promessa de que Deus sempre estaria com os seus descendentes, com o povo de Israel. E ele menciona em alguns momentos aqui do Salmo que Deus trouxe alguns castigos para o povo de Israel, para a nação. E ele termina suplicando, pedindo que Deus continue com eles. Então esse salmo é um salmo que traz à memória as benignidades do Senhor, que traz na memória todas as coisas boas que Deus realizou com o povo de Israel e nos traz uma aplicação prática. Quando nós estamos passando por momentos difíceis e nós queremos reclamar, nós precisamos recordar de tudo aquilo que Deus tem feito por nós. Porque quando nós lembramos das coisas boas que Deus tem feito por nós e das coisas que Ele já fez por nós, nós conseguimos agradecer e entender que se estamos passando por um momento difícil, o que temos a fazer é suplicar a Deus que Ele volte a nos trazer um tempo de bonança e de prosperidade como Ele já fez por nós. Essa é a mensagem do Salmo 89. Nós vamos agora ler esse salmo que se divide em, eu diria aqui, 3 partes. Na primeira parte, vamos ver aqui, a primeira parte, versículo 1 até o versículo 18, onde o salmista fala a respeito da benignidade do Senhor. Na verdade, podemos dividir o Salmo 89 em 5 partes, pensando melhor. Vamos aqui meditar. Versículo 1 até o 4 é a primeira parte. Diz assim, ó: As benignidades do Senhor cantarei perpetuamente, com a minha boca manifestarei a tua fidelidade de geração em geração.
Pois disse eu, a tua benignidade será edificada para sempre. Tu confirmarás a tua fidelidade até nos céus, dizendo: 3. Fiz um concerto com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi. 4. A tua descendência estabelecerei para sempre e edificarei o teu trono, de geração em geração. Nesses primeiros 4 versículos, nós vemos que Etan fala que Deus é benigno. Benigno significa a qualidade de fazer o bem. Deus, ele se inclina para fazer o bem. E que ele é um Deus fiel e que ele fez uma promessa para Davi que ele abençoaria a geração de Davi, todas as suas gerações. E aí vem o Selá, que no final do versículo 4, que significa pausa. Selá significa que quando eles cantam esse salmo, aqui eles cantam o versículo 1 até o 4 e depois eles dão uma parada aqui, né, no ritmo da música. Na questão musical, Selá significa isso, e também na questão da meditação. Quando eles estão cantando um salmo, eles têm momentos de parada da música, da canção, para que haja uma meditação a respeito do que foi cantado. Então aqui seria uma pausa para lembrarem as benignidades do Senhor, nós vamos cantar para sempre. A fidelidade do Senhor nos acompanha de geração em razão da promessa que Deus fez a Davi. É isso que a primeira parte do Salmo está falando. Que o Senhor é sempre bom, que o Senhor é sempre fiel. Qual a aplicação prática para a nossa vida dessa primeira parte? Você pode pensar que Deus esqueceu de você. Você pode ser tentado a pensar que o Senhor é mau. Por que Ele está permitindo que eu passe por situações horríveis nesse momento da vida? Se Ele é benigno. Se Ele é benigno, então onde que está a sua bondade, a sua benignidade na minha vida? Então, quando você for tentado a pensar assim, lembre-se que o Senhor fez uma promessa com Davi. Davi aqui é um homem com quem Deus estabeleceu um pacto de cuidar de todas as suas gerações. Deus, ele permite que existam sofrimentos para o nosso bem também. Assim como nós muitas vezes corrigimos os nossos filhos e lançamos desafios para que eles possam crescer, que são desafios que para eles são difíceis muitas vezes, e muitas vezes eles reclamam e dizem: por que você está fazendo com isso, pai? Por que você está fazendo com isso? Por que você está fazendo isso comigo? Nós, como pais, sabemos o que estamos fazendo, porque sabemos que aqueles desafios serão bons para eles no futuro. Deus também faz isso conosco. Então, o Senhor, ele é sempre bom. Em Romanos 8:28, Paulo escreveu: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, a primeira parte desse salmo seria do versículo 1 ao versículo 4, onde ele fala: o Senhor é sempre bom, a fidelidade dele sempre nos acompanha, ele é nosso Deus de geração em geração. A segunda parte vai do versículo 5 até o versículo 18. Do versículo 5 até o versículo 18, o Etan, ele fala a respeito de como Deus governa a natureza, de como Deus, ele fala a respeito do poder de Deus, que Deus é grande. Vamos ler aqui, do versículo 5 até o 18, ele vai falando como Deus é, o nosso Deus é grande. Veja, diz assim: 5. E os céus louvarão as tuas maravilhas, ó Senhor, e a tua fidelidade também na Assembleia dos Santos. 6. Pois quem no céu se pode igualar ao Senhor? Quem é semelhante ao Senhor entre os filhos dos poderosos? 7. Deus deve ser em extremo, tremendo na Assembleia dos Santos e grandemente reverenciado por todos os que o cercam. 8. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é forte como tu, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti? 9. Tu dominas o ímpeto do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as fazes aquietar. 10. Tu quebrantaste a Raabe como se fora ferida de morte, espalhaste os teus inimigos com o teu braço poderoso. 11. Teus são os céus e tua é a terra, o mundo e a sua plenitude, tu os fundaste. 12. O norte e o sul, tu os criaste, o Tabor e o Hermon regozijam-se em teu nome. 13.
Tu tens um braço poderoso, forte é a tua mão e elevada a tua destra. 14. Justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. 15. Bem-aventurado o povo que conhece o som festivo. Andará, ó Senhor, na luz da tua face. 16. Em teu nome se alegrará todo o dia, e na tua justiça se exaltará. 17. Pois tu és a glória da sua força, e pelo teu favor será exaltado o nosso poder. 18. Porque o Senhor é a nossa defesa, e o Santo de Israel o nosso rei. Veja que do versículo 5 ao 18, ele apenas exalta ao Senhor. O tempo todo ele fala que Deus realiza maravilhas, ele faz questionamentos. Quem é igual a Deus? Ele está falando a respeito da grandeza de Deus. Então, a primeira parte do versículo 1 ao 4, ele fala: Deus é benigno e ele é fiel. E ele fez um pacto conosco, com o rei Davi, de geração em geração. A segunda parte, versículo 5 ao 18. Quem é esse Deus que é benigno, que é fiel e que fez o pacto com Davi, o nosso rei? É um Deus que não é um Deus qualquer. É um Deus que governa sobre os céus. É um Deus que quem pode ser igual a ele nos céus? Quem entre os filhos dos poderosos pode ser igual a ele? Quem que domina sobre o mar? Quem que tem é o dono dos céus e da terra, do norte e do sul, de todos os territórios? Quando ele fala de Tabor e Hermon, aqui no versículo 12, ele está dizendo de territórios. Quem é dono de tudo? Ele tem um braço poderoso. Versículo 14, ele tem justiça e juízo. Esse Deus, que na primeira parte do versículo 1 ao 4 é o Deus benigno e é o Deus fiel, e que fez um pacto de geração em geração com Davi, ele é um Deus que reina com justiça. Então, nós podemos ficar tranquilos com relação a esse Deus, porque ele julga a nós com justiça e com juízo. Então, 15 é bem-aventurado, ou seja, é feliz o povo que conhece o som festivo, que vai andar na luz do Senhor. Então, em teu nome se alegrará todo dia e na justiça se exaltará. Porque tu és a glória da sua força, e pelo teu favor será exaltado o nosso poder. Como Deus, ele é grande e ele é verdadeiramente dono de tudo, então a glória da força dele é grande, então pelo favor dele, como diz aqui o versículo 17, pelo teu favor será exaltado o nosso poder. Quando Deus nos favorece, quando ele derrama a sua benignidade e a sua fidelidade sobre nós de geração em geração, então ele está derramando o favor dele sobre nós. Nós temos a garantia de que nós receberemos a vitória, porque o nosso Deus é verdadeiramente grande. Ele tem poder de garantir que a sua benignidade, a sua fidelidade e a promessa de estar conosco em todo o tempo, de geração em geração, se realizará. Ele garante isso, porque ele é grande o bastante para garantir isso. Porque o Senhor é a nossa defesa. Quando ele fala no 18, o Senhor é a nossa defesa, e o Santo de Israel, o nosso rei, ele está dizendo: nós podemos ficar tranquilos, nós podemos acreditar nele. Agora vem a terceira parte, vai do versículo 19 em diante. Vamos ler aqui a terceira parte, 19. Então em visão falaste do teu santo e disseste: socorri um que é esforçado, exaltei a um eleito do povo. 20. Achei a Davi, meu servo, com o meu santo óleo o ungi. 21. Com ele a minha mão ficará firme, e o meu braço o fortalecerá. Versículo 22. O inimigo não o importunará, nem o filho da perversidade o afligirá. 23. E eu derrubarei os seus inimigos perante a sua face e ferirei os que o aborrecem. 24. E a minha fidelidade e a minha benignidade estarão com ele, e em meu nome será exaltado o poder dele, o seu poder. 25. E porei a sua mão no mar e a sua direita nos rios. 26. Ele me invocará dizendo: Tu és meu Pai, meu Deus,
e a rocha da minha salvação. 27. Também por isso lhe darei o lugar de primogênito, e o farei mais elevado do que os reis da terra. 28. A minha benignidade lhe guardarei para sempre, e o meu concerto, ou seja, e a minha aliança, lhe será firme. 29. E conservarei para sempre a sua descendência e o seu trono como os dias do céu. 30. Se os seus filhos deixarem a minha lei e não andarem nos meus juízos. 31. Se profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos. 32. Então visitarei com vara a sua transgressão e a sua iniquidade com açoites. 33. Mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade, nem faltarei à minha fidelidade. 34. Não quebrarei o meu concerto, não alterarei o que saiu dos meus lábios. 35. Uma vez jurei por minha santidade, não mentirei a Davi. 36. A sua descendência durará para sempre, e o seu trono será como o sol perante mim. E 37. Será estabelecido para sempre como a lua, e a testemunha no céu é fiel. Veja que aqui do versículo 19 até o versículo 37, o salmista está falando o que Deus fala a respeito de Davi. Então aqui, primeira parte, versículo 1 ao 4, a benignidade e a fidelidade do Senhor estão conosco de geração em geração. Versículo 5 até o 18. O nosso Deus é grande, então a benignidade e a fidelidade dele e a promessa de estar conosco de geração em geração, ela é garantida, porque o nosso Deus é grande, como diz a segunda parte, do versículo 5 ao 18. A terceira parte é Deus falando a respeito da sua promessa. Deus aqui está falando que eu, Deus, eu dei o socorro, eu achei um que é esforçado, eu exaltei a um eleito do povo. A terceira parte, o Etan, que é o autor desse salmo, está mostrando que Deus escolheu Davi para começar um concerto, para começar uma aliança. Lá na primeira parte, ele fala que Deus realizou uma promessa para Davi, para cuidar dele e de geração em geração. Aqui na terceira parte, do versículo 19 até o 37, o Etan está dizendo que como foi que Deus realizou essa seleção. Deus escolheu Davi porque Davi era esforçado. Veja o versículo 19. Então, em visão, falaste do teu santo. Em visão. Deus, ou seja, Etan está aqui falando que Deus, ele, na visão dele, ele olhou para o seu santo. Quem que é o santo? O santo é aquele que obedece a Deus. É aquele que se separa para realizar a vontade de Deus. Deus olhou para Israel, viu Davi, um santo, alguém que procurava se santificar. É claro, abrir um parênteses aqui, todos que leem a Bíblia sabem que Davi cometeu adultério com Batseba e que ele mandou matar o marido dela, o Urias, mas para poder ficar com a esposa dele, com a Batseba. Mas no Salmo 51, nós já fizemos a meditação do Salmo 51, nós vemos que ele se arrependeu. Para Deus, santo não é aquele que nunca erra. Santo é aquele que, quando erra, confessa o pecado, se arrepende e deixa de praticar o pecado. E continua separando a sua vida para Deus. Agora eu fechei o parênteses. Então Davi, ele se arrependeu e ele sempre buscava a Deus. Quando nós lemos o Salmo 1 até o Salmo 41, quando nós lemos o Salmo 51 até o Salmo 72, que são os salmos que foram escritos por Davi, quando nós lemos o Salmo 86, que são os salmos que foram lidos até agora e que são de autoria dele,
nós vemos um homem que sempre busca ao Senhor com o coração reto. Então ele é considerado como o santo. Deus olhou para ele e disse: socorri um que é esforçado. Veja que Deus aqui no versículo 19 está nos dizendo que o esforço que nós fazemos para segui-lo é honrado. Tanto é que no Apocalipse, em uma das cartas que João escreve para as 7 igrejas da Ásia, ele escreve para uma das igrejas dizendo que, mesmo tendo pequena força, continuaste sendo fiel. Uma daquelas igrejas, Deus manda o João escrever essa carta para o pastor daquela igreja, dizendo sobre isso. Podemos ler isso aqui em Apocalipse, no capítulo 3. Vamos ler os versículos 7 e 8. Veja aqui, versículo 7. E ao anjo da igreja. O anjo da igreja é o pastor da igreja. Então, Deus mandou João escrever uma carta para o pastor da igreja em Filadélfia. Veja aqui o versículo 7. Apocalipse 3, verso 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Verso 8. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então aqui, para a igreja de Filadélfia, nós vemos que Deus via que eles estavam passando por uma situação de muito aperto. Então Deus disse: eu tenho a chave das portas e eu tenho a chave de Davi. Ou seja, Davi foi rei em Israel. Deus estava dizendo para eles o seguinte: eu tenho a chave que abre qualquer porta. Então, eu tenho a chave que abre e ninguém fecha. E se eu fechar, ninguém vai abrir. Então, eu sei o que vocês estão fazendo. Então, diante de vocês, eu vou colocar uma porta aberta. Deus está dizendo: eu vou colocar uma porta aberta. E ninguém vai poder fechar. Por quê? Porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então nós vemos aqui em Apocalipse que Deus valoriza quando nós nos esforçamos para guardar a sua palavra, e é isso que está escrito no Salmo 89, que o Senhor socorreu a Davi, porque ele achou um que era esforçado. Voltando aqui para o Salmo 89, nós vimos isso no versículo 19, né? Então, em visão falaste do teu santo e disseste: socorri um que é esforçado, exaltei a um eleito do povo. Deus escolheu Davi. Eu achei a Davi, o meu servo. Com o meu santo óleo o ungi. Quando Deus vê que uma pessoa é esforçada, ele vai lá e ele unge a pessoa com óleo. Isso significa que ele derrama o Espírito Santo dele. O óleo representa o Espírito de Deus. Deus coloca o Espírito Santo na pessoa que é esforçada. Com ele a minha mão ficará firme e o meu braço o fortalecerá. Então nós vemos que quando Deus fala que com ele a minha mão ficará firme, Deus quis dizer assim: o reinado de Davi vai ser para sempre. Nós vemos, quando nós lemos os livros de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis e 2 Reis, que são os livros que contam as histórias a respeito do rei Davi e dos seus descendentes, que em algum momento, logo depois que Salomão morreu, houve uma divisão do reinado de Israel. As 10 tribos do norte formaram a nação de Samaria. A capital ficou sendo Samaria. E as 2 tribos do sul formaram o reino de Judá, com a capital em Jerusalém. E o reino do norte não teve mais comunhão com Deus. Eles se afastaram, começaram a adorar os bezerros de ouro que Jeroboão levantou. Mas os descendentes do rei Davi, eles continuaram com a aliança e com o pacto com Deus.
Então Deus estava dizendo assim: a minha mão ficará firme e o meu braço fortalecerá. Uma outra questão aqui do versículo 21 é que Jesus, ele, quando você lê Mateus, capítulo 1, você vê que ele vem da genealogia de Davi. E Jesus é o Rei dos Reis, é o Rei eterno. Então, esse Salmo 89, nessa parte, quando ele fala que haverá uma promessa para Davi de geração em geração, também nos fala a respeito de Cristo, que Jesus veio da descendência de Davi e ele se torna o Rei dos Reis, pelos séculos dos séculos, ele é Senhor eternamente. Então ele diz aqui no versículo 22, e nesse aspecto de Jesus ser o descendente de Davi, ser da geração de Davi, nós podemos entender o versículo 22, o inimigo não o importunará, nem o filho da perversidade o afligirá. Quem pode contra o Senhor? Ninguém pode contra ele. E eu derrubarei os seus inimigos perante a sua face e ferirei os que o aborrecem. E a minha fidelidade e a minha benignidade estarão com ele, e em meu nome será exaltado o seu poder. Ou seja, em nome de Deus. Deus, versículo 24, a minha fidelidade e a minha benignidade, o que Etan falou no versículo 1 até o versículo 4. A benignidade do Senhor está conosco, a fidelidade do Senhor está conosco, o Senhor está com o rei Davi, com quem ele firmou uma aliança de geração em geração. Agora Deus aqui está falando, a minha fidelidade, a minha benignidade estarão com ele, e em meu nome será exaltado o seu poder. Deus está dizendo, porque ele confia em mim, porque ele anda comigo, ele será exaltado. E porei a sua mão no mar e a sua direita nos rios. Lá, na segunda parte, nós lemos que Deus é o dono do mar e que ele controla as suas ondas. Então, se Deus é o dono do mar, aqui no versículo 25, ele está dizendo que eu vou pegar a mão de Davi, da sua geração, e vou colocar a mão dele no mar e vou colocar a mão direita dele nos rios. O versículo 25 está falando que Deus compartilhará do poder que ele tem com Davi, com a sua descendência. Ele compartilha o poder que ele tem conosco. Uma aplicação para a nossa vida é que, quando nós confiamos nele, nós podemos ser fracos e pequenos e não termos poder, mas Deus compartilha o poder dele conosco. É ele que pega a nossa mão e coloca nos mares e fala, governa, porque eu estou dando a minha fidelidade, a minha benignidade a você. 26. Ele me invocará, dizendo, tu és meu Pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. Deus está falando, Davi vai clamar a mim, os descendentes dele vão clamar a mim, e por isso lhe darei o lugar de primogênito. Mais uma vez aqui, podemos ver que essa parte em que Deus está falando a respeito de Davi, Deus está se referindo a Jesus também. Porque Jesus, ele é o primogênito, o primeiro que ressuscitou dos mortos, e é ele que traz a primogenitura. Ele é o filho mais velho de Deus para nós. Aquele que foi o primeiro irmão nosso, que ressuscitou dos mortos, e nós, que somos irmãos de Cristo, co-herdeiros com ele, vamos receber a vida eterna. Assim como ele ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. E Jesus foi posto como o primogênito, o primeiro que ressuscitou. E ele é da linhagem de Davi. Então aqui nós estamos falando sobre isso. Sobre essa questão de Jesus ser o primogênito, nós lemos aqui em Colossenses, no capítulo 1, nos versículos 16 a 20. Veja aqui o seguinte: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele está falando aqui, Paulo escreveu essa carta para a igreja de Colossos, para os colossenses, e ele está falando a respeito de Cristo. E ele fala aqui no 17, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele está falando que Cristo já estava com Deus na criação do mundo, e que Cristo, embora tenha nascido como descendente de Davi, todas as coisas subsistem, se sustentam por causa dele. Versículo 18. E ele é a cabeça do corpo da igreja,
é o princípio e o primogênito dentre os mortos, ou seja, para que em tudo tenha a preeminência. 19, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. 20, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Esses versículos nos falam que Jesus é o primogênito. E Jesus, quando você lê Mateus capítulo 1, ele veio da descendência de Davi. Quando o Salmo 89 foi escrito, o Etan está ali, tendo uma revelação de Deus a respeito da escolha que Deus fez em relação a Davi, que da descendência dele, de geração em geração, viria o Messias, viria o Salvador, viria Cristo lá adiante, que confirmaria o reinado eterno de Davi. Então, o reinado de Davi, no Salmo 89, quando fala que vem de geração em geração, remete à pessoa de Cristo. Ele é o Rei dos Reis e ele é o primogênito. Retomando o Salmo 89, aqui no versículo: porei a sua mão, ele me invocará, dizendo, versículo 26, Tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Também por isso, 27, lhe darei o lugar de primogênito. Né? Na verdade, Jesus já era o primogênito, mas ele ainda não tinha vindo na terra. Então, quando ele nasce como descendente de Davi, Deus está falando, eu o colocarei como primogênito, o primeiro que vai ressuscitar dentre os mortos. E eu o farei mais elevado do que os reis da terra. Jesus hoje está à destra do Pai. Ele é mais elevado do que qualquer rei da terra porque ele tem acesso direto ao Pai e pode interceder por nós de maneira direta, estando à destra do Pai. 28. A minha benignidade lhe guardarei para sempre e o meu conserto lhe será firme, e conservarei para sempre a sua descendência. Nós somos descendentes do Senhor, quando nós recebemos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Somos descendentes, nos tornamos filhos de Deus, como está escrito em Romanos, no capítulo 8, no versículo 17, que todos aqueles que recebem a Jesus se tornam co-herdeiros com Cristo, se tornam filhos de Deus, como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 15, que nós recebemos o espírito de adoção de filhos, e o seu trono como os dias do céu. Se os seus filhos deixarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, aqui está uma promessa. Se alguém se desviar dos caminhos de Deus, 31. Se profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, o que Deus vai fazer? 32. Eu visitarei com vara a sua transgressão. Ou seja, Deus corrigirá. Vara fala sobre orientação, fala sobre disciplina. O Senhor colocará disciplina e a sua iniquidade com açoites. O Senhor nos castigará para que nós possamos retomar o caminho certo. 33. Mas olha a promessa da benignidade. Mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade, e nem faltarei com a minha fidelidade. Deus está dizendo, mesmo quando pecarem, eu vou colocar em disciplina, mas eu não vou deixar de ser, não vou deixar faltar a minha benignidade e a minha fidelidade. Não quebrarei o meu conserto, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Deus, quando ele faz um concerto conosco, uma aliança, ele não mente. Ele não altera o que ele fala. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Como está escrito lá em Números, no capítulo 23. Ele falou ali que eu não sou homem para mentir e nem filho do homem para me arrepender. Uma vez jurei por minha santidade, não mentirei a Davi. A sua descendência durará para sempre, e o seu trono será como o sol perante mim. Vamos lembrar que ele está falando a respeito da descendência de Davi. Ele está falando a respeito de Cristo, está falando a respeito de Jesus. Que lá na frente, Jesus viria e o trono dele é como o sol, brilha para sempre. Será estabelecido para sempre como a lua, brilha como o sol e como a lua. E a testemunha no céu é fiel. Ou seja, o próprio Deus, a testemunha no céu,
É Deus que está falando aqui, do versículo 19 a 37. Deus é fiel em relação ao que ele fala. E aqui tem um selá. Mais uma vez, uma pausa nessa canção e uma pausa para a meditação do que acabou de ser lido. Na terceira parte, Deus está falando que ele mesmo garante que ele vai trazer a sua benignidade, a sua fidelidade para a geração de Davi. Agora nós vamos entrar na quarta parte. Vai do Salmo 38, vai do versículo 38 em diante. Mas tu rejeitaste e aborreceste, tu te indignaste contra o teu ungido. 39. Abominaste o concerto do teu servo, profanaste a sua coroa, lançando-a por terra. 40. Derribaste todos os seus muros, arruinaste as suas fortificações. 41. Todos os que passam pelo caminho o despojam. Tornou-se ele o opróbrio dos seus vizinhos. Opróbrio significa vergonha. Então, nessa quarta parte que nós estamos lendo, nós estamos vendo que Etã, que está escrevendo esse salmo, está vivenciando um tempo em que o povo de Israel estava sofrendo. O povo de Israel estava sendo humilhado. O povo de Israel estava passando por ruína. Veja que ele está falando que os muros da cidade foram derrubados. Talvez o Etã escreveu esse salmo num tempo de guerras em que Israel estava sendo derrotado. E ele fala: todos os que passam pelo caminho o despojam, ou seja, carregam as suas riquezas, levam facilmente. Tornou-se ele o opróbrio dos seus vizinhos, tornou-se a vergonha dos seus vizinhos. 42. Exaltaste a destra dos seus adversários, fizeste com que todos os seus inimigos se regozijassem, ou seja, os inimigos estão alegres. 43. Também embotaste o fio da sua espada. Embotar o fio significa que o fio da espada já não corta mais, e não o sustentaste na peleja. 44. Fizeste cessar o seu esplendor, e deitaste por terra o seu trono. 45. Abreviaste os dias da sua mocidade, cobriste-o de vergonha. Selá. Então aqui nós temos a quarta parte. A quarta parte do Salmo vai do versículo 38 até o versículo 45. Nessa quarta parte existe uma lamentação. Então, aqui na primeira parte, ele canta a benignidade e a fidelidade do Senhor e o pacto que ele fez com Davi de geração em geração. A segunda parte, versículos 5 ao 18, Deus é verdadeiramente grande. A grandeza de Deus garante a sua fidelidade, a sua benignidade com Davi de geração em geração. A terceira parte, ele fala do versículo 19 até o versículo 37. O Senhor faz promessas de que vai abençoar a Davi e a sua geração. E a terceira parte nos remete a Jesus Cristo, remete a Cristo no futuro, seu reino eterno. Agora a quarta parte, do versículo 39 até o versículo 45. Apesar da benignidade e da fidelidade do Senhor, apesar da promessa de estar com Davi, da sua grandeza e das bênçãos derramadas sobre Davi, agora nós estamos passando por um tempo de sofrimento. Nós estamos passando por um tempo de dor. O Senhor tirou a sua benignidade e a sua fidelidade conosco. Nós estamos com os nossos muros derrubados. Então, o que é que Etã vai fazer? Ele vai entrar na quinta parte. Ele vai fazer a conclusão do Salmo. Estamos passando por isso. Então, o que nós vamos fazer? Ele vai suplicar a Deus. Salmo 46, versículo 46 ao 52. Até 46. Até quando, Senhor? Esconder-te-ás para sempre? Arderá a tua ira como fogo? 47. Lembra-te de quão breves são os meus dias. Porque por que criarias debalde todos os filhos dos homens? Debalde significa de maneira inútil. Então ele está dizendo assim, por que o Senhor criaria de maneira inútil os filhos dos homens? Para que a gente nasce para viver uma vida sem valor? Versículo 48. Que homem há que viva e não veja a morte? Ou que livre a sua alma do poder do mundo invisível? Tem aqui um selá, que quando eles estão cantando o salmo, é uma pausa. Aqui nesses primeiros versículos aqui é um questionamento a respeito da qual o propósito da nossa vida? Para que a gente nasce? Mas nós vamos ler o 46 até o 52,
como um bloco só. Ele é um bloco em que ele está suplicando a Deus para que Deus responda. Aqui no 46 ao 48, embora o salmo tenha a selar aqui a pausa no 48, existe uma continuidade do raciocínio do 46 até o 52, que é uma oração a Deus. Vamos ver aqui. 49. Senhor, onde estão as tuas antigas benignidades, que juraste a Davi pela tua verdade? 50. Lembra-te, Senhor, do opróbrio dos teus servos, da vergonha que nós estamos passando, e de como trago no meu peito o escárnio de todos os povos poderosos, o escárnio, ou seja, a zombaria. 51. Com a qual o Senhor, os teus inimigos têm difamado, com o qual têm difamado as pisadas do teu ungido. 52. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém, amém. Então, o 46 até o 52, ele é uma súplica, falando para Deus lembrar das benignidades dele. Aqui, o Salmo, no 46 até o 48, ele realiza uma pausa no meio, no 48, que é uma pausa, por quê? Porque o 46, o 47 e o 48 são versículos que, enquanto ele está suplicando, ele está questionando o valor da vida. Fala sobre assim, qual é o homem que vive na terra que não vai ver a morte? Todo mundo vai ver a morte. E se a gente vai ver a morte e Deus não derrama a benignidade dele sobre nós, então a gente vai viver de maneira inútil. Vai viver só para ficar sofrendo e não vai ter testemunho para falar a respeito da benignidade do Senhor. Então o Senhor vai esconder a sua face para sempre? Esses primeiros versículos, o 46, o 47 e o 48, os primeiros versículos da quinta parte dessa súplica. Por isso tem esse selar ali. Então, esse salmo, e aqui nessa parte, quando ele fala assim, ó, lembra-te, no versículo 50, lembra-te, Senhor, da vergonha dos teus servos e de como trago no meu peito o escárnio de todos os povos poderosos com o qual o Senhor, os teus inimigos, têm difamado, com o qual têm difamado as pisadas do teu ungido. Vamos lembrar que quando Cristo estava sendo crucificado ali na cruz, aqueles que o batiam, socavam e cuspiam no seu rosto, diziam assim: profetiza agora quem foi que te bateu. Então, Jesus, ele também passou por essa situação, sendo descendente de Davi, ele passou por esse escárnio, por essa zombaria. Os que o adoravam, quando ele operava os milagres, viram depois, difamaram a Deus, dizendo assim, os evangelhos nos mostram que os sumos sacerdotes, os fariseus disseram assim, se ele realmente é filho de Deus, que ele desça da cruz, então vamos crer nele. Outros disseram assim, disse que era filho de Deus, se fez filho de Deus e acabou morrendo dessa forma. Então nós vemos que aqui o Etan, ele faz uma súplica, dizendo, nós estamos passando por esse momento de vergonha e onde está a sua benignidade, a sua fidelidade para conosco, ó Deus? Todos nós vamos morrer. Se o Senhor não nos abençoar, então a nossa vida vai ter sido inútil. Mas o texto, ele está fazendo uma reflexão, ele está concluindo e suplicando, ele não termina o salmo com lamentação, ele termina o salmo com o versículo 52. Bendito seja o Senhor para sempre. Que assim seja, porque amém significa que assim seja. E ele fala que assim seja e que assim seja. E isso aconteceu depois com Cristo. Ele passou por uma difamação, a vergonha de dizerem, ele não era filho de Deus coisíssima nenhuma porque ele morreu, mas ele ressuscitou. Então, para sempre, nós vamos dizer, bendito seja o Senhor. Para sempre. Amém e amém. Essa é a meditação do Salmo 89. Hoje é dia 28 de outubro. Todos os meses nós estamos lendo Provérbios. Se você ler Provérbios todos os meses, Provérbios tem 31 capítulos, todos os meses tem entre 30 e 31 dias. Então você pode ler Provérbios 12 vezes no ano. 12 meses no ano, 12 vezes Provérbios. E agora em outubro, eu estou deixando no final do vídeo cada dia o provérbio do dia. Provérbios tem 31 capítulos e outubro tem 31 dias. Então, desde 1º de outubro,
eu deixo no final do vídeo um vídeo que fala sobre o provérbio do dia. E hoje, sendo dia 28, eu vou deixar aqui o vídeo de leituras em Provérbios 28. E do lado eu vou deixar um botão para você se inscrever no canal, para que você receba as notificações todas as vezes que nós postarmos novos vídeos. Medite em Provérbios sempre. Quem medita em Provérbios durante 2 anos, todos os meses, e aplica, toma decisões mais inteligentes. E quem aplica Provérbios 5 anos seguidos, prospera em todas as áreas da vida. Porque Provérbios é um livro que Deus usou Salomão para trazer ensinamentos e revelações a respeito da nossa vida para o nosso crescimento no relacionamento com Deus. Então fique com aqui Provérbios, leituras em Provérbios 28 e do lado no botão para se inscrever no canal. Deus abençoe a sua vida e a graça e a paz permaneçam sobre ti hoje e sempre. Amém e amém. Bendiga sempre ao Senhor, como disse o Salmo, versículo 52. Amém e amém.